Pessoal, então seja bem-vindo para mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Vamos falar sobre propriedades da água. Sempre relacionando, obviamente, com a parte de fisiologia vegetal, né, dentro das ciências agrárias. Então, relações hídricas, né, em primeiro a gente tem que entender que existe, né, um processo de fluxo, assim como vocês viram no capítulo 5 de fluxo de energia. Então, existe um fluxo também que se dá ali da água, né? E a gente chama isso de ciclo hidrológico, que é essa movimentação desde o momento ali, né, de uma precipitação, né, ou a formação de gelo numa área, numa geleira, ou numa montanha, numa elevação, derretimento dessa água ou escoamento da precipitação em direção abaixo no lençol freático, né, ou seja, uma infiltração, lençol de água, até o escorrimento disso no oceano. Parte dessa água, né, ela vai ser utilizada no meio biológico para as plantas, parte vai ser então por meio da transpiração, ou seja, perda de água através do vapor de água dessa planta, vai ser elevado então até as nuvens novamente, que isso leva mais uma vez à precipitação. E então essa água que chegou até o rio, ela também vai ser evaporada, vai ser condensada, ou seja, isso vai transformar num peso maior, uma concentração de gotículas de água que vai levar mais uma vez ali, né, a precipitação e recomeça esse ciclo hidrológico. Então isso é altamente necessário, né, para que aconteça ali a distribuição da água, né, em todas as partes ou pelo menos até a maior parte, né, do globo terrestre. Agora, algo que eu costumo perguntar na sala e debater bastante sobre esse assunto é pensando em água, né, mas qual que é a relação do Sol com a água? E por sua vez, qual que é a relação ali da água e a vida das plantas, né, ou até mesmo o sol? Então, a gente tem uma relação muito direta. Nós estamos numa zona que é chamada zona de sobrevivência. Nós estamos no sentido de terra, de globo terrestre. Nós estamos a uma unidade astronômica do Sol, que isso dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros do Sol. E essa distância é uma distância muito segura em relação à temperatura, ela não é elevada demais e ela não é baixa demais. Então é uma zona habitável. Então é poucos, inclusive os cientistas buscam vidas por aí afora, né? Sempre levando isso em consideração, procurando uma zona habitável em outros sistemas solares. Então nós vivemos nessa zona uma distância segura. É logicamente que essa distância não vai ser única para outro sistema, 150 milhões de quilômetros. Vai depender do tamanho da estrela, o tamanho da Terra, no caso do planeta, que ele pode ser habitável. Depende da atmosfera que é composta e etc. Mas a gente sabe que essa distância ela permite temperaturas ligeiramente positivas. Ligeiramente positivas eu quero dizer temperaturas de 30 graus, 20 graus, 40 graus. Porque se a gente olhar para o nosso vizinho, né, para a gente olhar para outros planetas como Vênus, costumo dizer na sala brincar, né, são 400 graus na sombra. 400 graus positivos, então isso é um pouquinho mais que ligeiramente positivo, né? 400 graus na sombra. Então a gente aqui tem 10% disso. E temperaturas ligeiramente negativas. Ligeiramente negativas por quê? Porque são temperaturas ali que estão próximos do zero. Menos 10, menos 20, menos 30. Em algumas regiões pode acontecer até menos 40 graus. Mas isso é muito diferente de uma condição de 0 grau absoluto, que é no vácuo, onde não existe interações, né, de energia. E algumas regiões até pode existir algo próximo disso, que seria menos 273 graus Celsius. Menos 273 graus Celsius. Isso é gelado pra caramba, né? E é o 0 grau absoluto, 0 grau Kelvin. Portanto,
essas seriam condições de impossibilidade de sobrevivência. Temperatura extremamente baixa, extremamente elevada. Nós estamos numa condição onde permite. E isso permite ter água em estado líquido. É o mais importante. A vida começou dessa maneira, né? Ela começou ali uma sopa orgânica em meio aquoso. Começou por meio da água. Então essa é a grande importância quando a gente pensa do Sol, levando essa relação da vida das plantas, a nossa vida propriamente dita. É lógico que a nossa vida ela é mais recente. As plantas há 500 milhões de anos, né? Meio bilhão de anos, ela vem evoluindo. Ela vem evoluindo já. Nossa, é muito mais incipiente, né, do que de plantas. Então, a origem da vida, como eu disse para vocês, ela basicamente ela se deu início ali há 3,5 bilhões de anos. Isso é tempo pra caramba, porque imagina que o nosso sistema solar ele tem 4,5 bilhões de anos. Então a formação até o esfriamento, o resfriamento da Terra, né? Depois da formação do nosso sistema, a Terra ficou aquecida por muitos anos, por milhares de anos, né? Melhor dizendo. E até ocorrer esse resfriamento, condições para iniciar a vida aqui. Essa história para a gente conversar depois também. Ela demorou muito para acontecer, então isso levou ali meio bilhão até 1 bilhão de anos para que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Aconteceu a vida rudimentar, unicelular, mas isso foi evoluindo e as plantas elas foram as primeiras a evoluir. Ela sair da água e simplesmente ela tomar conta de formar vegetações, tomar conta de terra firme. Isso 400, 500 milhões de anos, né? E então as plantas elas tiveram todo esse tempo. Isso é importante de falar agora porque a gente vai ver como que a planta ela é evoluída, como ela tem alguns funcionamentos, algumas ideias, alguns mecanismos que a gente tenta imitar isso no nosso cotidiano, na nossa tecnologia. Bom, esse tempo serviu para que essas plantas chegassem nesse nível, né, de evolução. A água ela é muito abundante. A gente sabe disso, que a água ela é bastante abundante. Em vegetais é muito mais do que se a gente comparar, né, no ser humano. Então, no ser humano chega a 74%, né, um pouco mais de 70%. Alguns órgãos têm mais do que os outros, a gente pode observar aqui. Mas nos vegetais, eu tenho vegetal aqui, alface, por exemplo, que é uma planta folhosa. 96% da água, a constituição dela é água. Então daí a gente já pode imaginar que a importância da água para o desenvolvimento, para o crescimento dessas plantas. Haja vista que ela é formada basicamente de água, né? Então por que a água é tão importante assim para as plantas? Então a gente pode elencar algumas coisas. Primeira coisa, hidratação. A planta não é possível, para que ela tenha o formato que ela tem, não é possível ocorrer o crescimento sem hidratação. Depois a gente vai falar sobre isso em crescimento e desenvolvimento, sobre como que a planta cresce, mas já adianto para vocês, sem água não ocorre expansão celular. Sem água, a turgescência da célula, ela é ocasionada pelo acúmulo, pela pressão de água. Então precisa de água para que isso aconteça. Ela participa em reações químicas, mas não somente participa das reações, mas ela é o meio também para algumas reações ou para a maioria das reações, né? Então por isso que a gente costuma dizer, né, que sempre quando ocorre uma reação química, ali existe de alguma maneira a participação de água, né? Ou ela é meio para aquela reação ou ela participa diretamente, né, reagindo. Ela é um solvente orgânico, inclusive é chamado de solvente universal. Lógico que tem alguns adendos sobre isso, né? Por causa da sua polaridade em si, mas isso principalmente em algumas substâncias e
essa polaridade dela muitas vezes não é suficiente, vamos dizer assim. Mas na maioria dos casos ela é um solvente, né? Ela tem essa capacidade de formar uma camada de hidratação. Participa da manutenção da forma e rigidez das plantas, como eu disse para vocês antes na hidratação aqui. É através do aumento das células, a célula pode ter a forma que ela tem. Isso dá a forma em si, cada uma das plantas, cada uma dos seres, a maneira que nós somos, a maneira que as plantas são. Isso é construído. Ali é lógico que existe um esqueleto, né? No caso, um esqueleto de carbono na planta. Mas tudo aquilo ali é formado por causa da turgescência da água. Então ela dá essa forma. Influencia processos de crescimento e desenvolvimento. Agora, crescimento e desenvolvimento são duas coisas diferentes. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas todo o processo de crescimento, aumento, expansão, volume, desenvolvimento, fases que a planta passa, especificidade, isso ali é influenciado diretamente pela participação ou não da água, ou a mais ou a menor participação da água. Manutenção da estabilidade térmica, a gente tem um estudo próprio, a gente fala muito, né, dentro de ciências agrárias, principalmente dentro da agronomia, transpiração. A transpiração, ela serve para quê? Ela serve justamente para retirar o calor interno da planta. E a gente vai ver pelo estudo aqui da água que não tem nada melhor, a planta não conhece nada melhor do que a água, com capacidade de retirar esse calor do seu próprio corpo e transformar isso em vapor de água, enfim, né, ser transportado aí para fora do corpo da planta esse calor. Então atua como solvente universal, efeito tampão, significa que as mudanças são menos abruptas. Então aumento de temperatura para cima ou para baixo ela é menos abrupta. Não acontece de uma vez, uma elevação num momento e a diminuição num momento abrupto. Isso vai ocorrendo aos poucos, isso é um efeito tampão, a gente vai ver pelas propriedades da água. Reagente e produto da fotossíntese. Então ela faz parte da reação da fotossíntese e é produto. É produto dentro do processo da ocorrência da fotossíntese, forma-se molécula de água em algum momento do processo fotossintético, que depois nós vamos estudar especificamente na parte de fotossíntese. Produto final da cadeia de transporte de elétrons, respiração. Na respiração ocorre produção também, é produto final. E a gente vai ver também, obviamente, na respiração. Reações de divisão e alongamento celular. Como eu disse para vocês, não ocorre crescimento sem a ocorrência de água. Processo de absorção e transporte de minerais. O fluxo de massa. Nós vamos estudar um pouquinho de transporte de água no corpo da planta, da solo, terra, atmosfera. Então ocorre com uma ajudinha, bem pequenininha, brincadeira, uma ajuda muito grande com relação aí à água. Sem água não seria possível. Os principais elementos para a vida das plantas, então, é a água, como a gente viu lá no início, né, na comparação do Sol, na zona habitável que a gente está, permite ter água. Agora, como que veio a água aqui para o planeta, aí é uma discussão que a gente faz, a gente brinca em sala também. E existem algumas teorias, mas uma muito aceita é que a gente foi bombardeado. A gente foi bombardeado por cometas contendo ali uma quantidade muito grande de água, e aí, ou seja, água extraterrestre, mas enfim. Água, luz, CO2, O2, macro e micronutrientes são os elementos essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, sem esses elementos aqui, não acontece crescimento, não acontece desenvolvimento das plantas. Funções da água nas plantas. Estrutural, como a gente falou, no crescimento, no transporte, no metabolismo. Então a gente vai conversar nas próximas aulas agora sobre tudo isso. Sobre questões estruturais, sobre crescimento, sobre transporte e metabolismo em geral. Tudo bem? Então nós vamos ter um apanhado, uma quantidade bem grande de aula para a gente conseguir aí, né, falar de todos esses assuntos.
mais rapidamente aqui para vocês e mostrando para vocês a estrutura da água. Por que a gente fala que ela é polar? Porque ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Qual que é a vantagem disso, dela ter um polo positivo e um polo negativo? Que ela tem a capacidade de se ligar com qualquer, né, com qualquer outra molécula, vamos dizer assim, com qualquer superfície, porque toda superfície, toda molécula tem uma carga. Então ela tem as duas cargas, ela é polar, ela tem a carga negativa e positiva, então ela tem essa facilidade. Por isso que ela é considerada um solvente universal, porque ela consegue se ligar com qualquer ali substância, formando essa camada de hidratação da água em si, né? E então obviamente, né, essa quantidade de cargas que ela tem aí, ela cria ela pelas ligações entre o oxigênio e o hidrogênio, ela partilha esses elétrons